Oi, voltei. Vamos conversar? Eu sou a Júlia, sou naturóloga materna infantil e recentemente eu fiz um desafio de 15 dias de autocuidado, postando um vídeo por dia, com alguns pequenos hábitos que eu comecei a inserir na minha vida e também quis compartilhar com vocês como que estava sendo a minha experiência de inserir autocuidado na minha rotina. Só que eu não sei se vocês repararam, provavelmente não, mas eu não fiz o último dia. Porque quando eu tava chegando no final desse desafio, eu percebi que eu tava me cobrando, mesmo tendo planejado já o que mais ou menos eu faria para ter uma rotina mais organizada para eu poder cumprir esse desafio. Eu tava percebendo que os momentos de autocuidado estavam sendo não performáticos, mas que eles estavam ali de uma forma em que eu precisava entregar como um conteúdo. Então, pro último momento, pro último dia do desafio, eu prometi pra mim mesma que não seria gravado, que não aconteceria esse vídeo e que sim, eu tiraria um período pra eu cuidar, pra reorganizar a minha rotina. Porque ao mesmo tempo que eu comecei a postar com mais frequência aqui no YouTube, mesmo que por pouco tempo, também houve uma mudança na minha rotina. Então a minha agenda acabou ficando mais cheia, graças a Deus não estou reclamando. Eu tive que adaptar alguns hábitos, eu percebi que eu tenho novos gostos e em apenas poucos meses a gente consegue sim ter mudanças, né? Perceber mudanças em nós mesmos e nas coisas ao nosso redor. Então eu decidi que eu não finalizaria aquele desafio com um vídeo curto, praticando algum ato, né, de autocuidado, mas que sim, eu colocaria na minha vida e depois eu viria trazer pra vocês esse meu relato. Então hoje eu vim falar pra vocês sobre como montar uma rotina de autocuidado realista, porque como eu falei lá naquele começo do desafio, a gente tá agora nessa era das redes sociais muito acostumado a ver as situações serem sempre performáticas. Então eu vou tomar um café, vai ser aquele café instagramável. Eu vou fazer um exercício, eu tenho que estar no melhor look, na melhor luz, para eu poder captar eu fazendo esse exercício. Nada pode ser só simples, sabe? Só ir lá e fazer e pronto, e nem tudo a gente precisa postar. Não tô falando que é errado você ter um look novo pra postar, pra treinar, enfim. Mas que quando a gente tá realmente ali no dia a dia, e principalmente para quem tá começando nesse processo de autocuidado, seja em qual área da vida for, eu digo na questão de saúde, na questão de autoestima, saúde mental, enfim, é um pouco complicado, né, esse fator da comparação nossa com os outros, com a outra realidade, sendo que uma foto ali é uma captura de segundos na vida dessa pessoa. Quando a gente fala sobre autocuidado, nem sempre é sobre os produtos caros, nem sempre é sobre a roupa nova, nem sempre é sobre performance da vida, sabe? Você viu aqui no YouTube ou na rede vizinha aquele vídeo em que você faz uma lista enorme de hábitos saudáveis e que você vai começar a marcar ali, dando um checkzinho. Muitas vezes isso funciona, tá? Não tô falando que não funciona. Muitas vezes pode ser que seja uma boa opção pra você. Mas pode ser que tenha uma chance de você começar, você desistir e aí você se frustra. E aí depois você começa de novo, desiste, se frustra, fica chateado, depois começa de novo e aí vai entrando nesse ciclo, né? Só que fica tranquilo, porque se isso acontece com você, nem sempre é por falta de disciplina. Na maioria das vezes, nós estamos tentando construir uma vida perfeita que não existe. A gente tá colocando nessa lista itens que nem fazem sentido para nossa rotina, coisas que a gente nem quer de verdade, ou que não cabem na nossa vida financeira, ou não cabem na nossa grade de horários, que realmente só não são nossa prioridade, tá tudo bem. Então hoje eu vim aqui te falar para você sobre como a gente pode criar uma rotina de autocuidado que se encaixe numa vida realista. Porque o autocuidado, gente, ele não é fazer tudo. É fazer o que realmente importa pra você, no momento que importa pra você, porque também, a hora que deixar de fazer sentido, tudo bem a gente recalcular a rota. Que eu não tô falando de grandes metas, eu não tô falando sobre falta de disciplina, isso é papo pra outro vídeo, mas eu tô falando aqui sobre aqueles pequenos cuidados, aqueles pequenos hábitos que daqui a pouco a gente pode ver que são mutáveis. Então, recapitulando, a gente foi acostumado a entender que autocuidado é um dia de spa, de skincare, com 300 mil passos, ter uma alimentação impecável, academia todo santo dia, de domingo a domingo, meditar 1 hora por dia, fazer todas as aulas de yoga disponíveis na semana. Mas na verdade, quando a rotina aperta, quando você trabalha, você estuda, você tem ali outras obrigações, tudo isso pode acabar virando mais cobrança, e você vai fazer apenas para dar check na sua lista, e não porque tá fazendo sentido para você. Você melhora a sua saúde física, mas piora a mental. Ou melhora a sua saúde mental, mas você não tá valorizando sua saúde física. Você entende?
ou até prejudicando sua vida financeira. Então, o resultado disso tudo acaba sendo culpa, acaba sendo uma comparação. E tudo que a gente fez para melhorar nossa autoestima, a gente acaba trazendo o contrário. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês os hábitos que eu uso na minha vida e também na vida dos meus pacientes no consultório. Aproveita essa consulta de graça, hein? Número 1. Pare de se comparar nas redes sociais. Ai, Júlia, mas isso é óbvio. Mas você já pensou na lista de gente que você segue que não faz mais sentido pra você? Então agora é hora de você pegar seu celular, você começar a dar um follow lá nas pessoas que não estão fazendo bem pra sua saúde mental ou que estão te incentivando a um excesso de consumo. Sabe aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã, lê um livro inteiro, toma um café super bonito e sai pra correr, corre 10 quilômetros e isso daí não são nem 7 horas da manhã ainda? Então, se eu te falar que nem sempre é verdade, e se for verdade, pode ser que não seja o que se encaixa na sua vida. Você não conhece a realidade dessa pessoa, você não sabe se ela tem funcionários, se ela trabalha, se ela estuda. Você conhece de verdade apenas alguns minutos da rotina dela. Então, vamos aqui pro primeiro passo, além de dar esses unfollows, ou de usar esses perfis como inspiração e não como comparação, você vai listar agora pra você aí, pega aí seu papel e caneta, você vai considerar alguns fatores. Seu trabalho, seus filhos, se você tiver, sua energia, sua saúde física e mental, sua vida financeira e o seu momento de vida. Qual que é o seu objetivo agora? Quais ferramentas você tem agora para utilizar? Por exemplo, uma mãe de um bebê pequeno tem uma realidade completamente diferente de um estudante universitário. Ou então, ela pode ser mãe de um bebê pequeno e estudante universitária. Também você pode ser uma dona de casa. Ou você pode ser um CLT. Você pode ser aquela pessoa que trabalha até os sábados. Ou então, você trabalha home office. Como que é a sua realidade? Número 2, vamos começar pelo possível. Eu falo isso de dose mínima eficaz. Eu já falei sobre isso num outro vídeo, se você buscar aí no meu canal. O que seria a dose mínima eficaz? É aquilo mínimo que já é satisfatório pra você. Então, geralmente a gente quer mudar tudo de uma vez e a gente acaba trazendo uma frustração. Claro, para algumas pessoas isso funciona como uma virada de chave, mas para outras a gente vai trazendo uma construção. Então, o que seria a dose mínima eficaz? Qual é o mínimo de atividade física que pra mim já está ok para praticar durante a minha semana? Quantas frutas eu tenho que comer num dia? O mínimo. Então, em vez de a gente pensar, eu vou começar a meditar por 30 minutos a partir de hoje. Começa com 2 minutos, começa escutando um áudio de meditação, comece com um exercício de respiração. Aos poucos você vai aumentando a frequência e a quantidade. Em vez de você começar a caminhar 1 hora todos os dias, vamos começar caminhando meia hora e ver como você se sente. Com o tempo você pega resistência para caminhar até 1 hora. Em vez de você preparar aquelas refeições perfeitas, bonitas, instagramáveis, porque você já não começa a colocar uma porção de fruta no seu café da manhã, começar a pensar um pouquinho nas fibras que você consome, aumentar a ingestão de água. Pequenos hábitos repetidos todos os dias transformam muito mais do que essas grandes mudanças que podem gerar frustração. 3. Quais serão os 3 pilares do seu autocuidado? Então você pode dividir em áreas. Por exemplo, corpo. O que ajuda o seu corpo? Então vamos listar quais são as coisinhas que ajudam o seu corpo. Seu corpo. Sua saúde mental. Tá, como que você vai, por exemplo, desacelerar? Então, você vai listar alguns pequenos hábitos, leitura, terapia, escrever, caminhar. Sua saúde física. Ah, são esses os tópicos que ajudam a minha saúde física, o que eu posso utilizar. Ou, por exemplo, o que abastece a sua vida, coisas que te preenchem. Isso é um hábito de autocuidado. Conversar com alguém, é brincar com meu filho, é passear com meu cachorro, é ligar pra uma amiga que eu sinto falta, ouvir uma música, cuidar de planta, fazer artesanato, aprender a cozinhar. A gente tem aí uma lista de coisas. Até motivos religiosos também podem te ajudar. Porque o autocuidado também é fazer coisas que lembram você de quem você é. Porque durante a semana a gente vai sendo atropelado e de vez em quando a gente precisa se reconectar com quem faz nós mesmos sermos nós. 4. Para de esperar motivação. Tudo bem, motivação é importante. É o que vai fazer a gente ir pra frente. Mas a motivação, ela vai e volta. E a rotina, ela vai permanecer. Ela vai continuar ali acontecendo de qualquer forma. Então vão ter dias que você não tem vontade nenhuma de fazer nada. E tá tudo bem. Mas aí, nesses dias, a gente vai lembrar da dose mínima eficaz. É o que eu falei no outro item. Você lembra? Volta lá. Então, se você tinha colocado lá pra caminhar meia hora, hoje você vai dar uma volta na quadra. Hoje você vai ir tomar um pouquinho de sol. Se você tinha colocado que você vai comer 5 frutas, você vai comer 2, 3. Se você meditava, se você estava indo bem na meditação, hoje você não precisa não meditar. Pode fazer exercício de respiração. Quem sabe hoje também não é o dia que você vai buscar um novo hábito. Então, no dia que você não tá tão motivado, você pode buscar uma outra prática. Então, hoje, não tá tão legal. E se eu reorganizar uma gaveta do meu armário? Se eu mudar as louças de lugar? Se eu começar a pesquisar uma coisa nova? Isso pode trazer a motivação de volta. A minha dica também é pegar a roda da vida, que eu já fiz outro vídeo falando sobre,
e você preencher e ver como a sua vida está evoluindo, como que as coisas estão acontecendo, porque isso gera motivação. Então, se você tá num dia que você tá mais assim, compara a sua vida de agora com a de antes e vê o quanto que você já evoluiu e nem percebeu. Então, isso ajuda você a trazer de volta essa motivação, é celebrar as pequenas conquistas. O importante não é fazer perfeito, mas é você não abandonar esse projeto completamente, tá? E 5, ter uma rotina flexível. O que seria isso? Tudo bem você ter a sua rotina estrita ali, se faz bem pra você, mas é de vez em quando você reavaliar se isso ainda tá fazendo sentido, se você só tá vivendo no automático ou se você tá conseguindo adaptar as novas versões de você mesma. Como, por exemplo, tem algumas semanas que são mais corridas, outras semanas são mais tranquilas. Então, às vezes, seu filho ficou doente, você tem um prazo apertado no trabalho, você tá cansado. Então, é entender como que a sua rotina se adapta também com isso, pra entender se você tá tendo um momento de autocuidado. Claro, vida adulta, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, mas também é importante a gente entender quais são os pontos que tudo bem larga a mão, quais são os pontos que são inegociáveis pra gente. Então, basicamente separar o que seria a rotina ideal da rotina possível e da rotina de sobrevivência. Se você tá só ali na sobrevivência, é bom a gente poder reavaliar isso. Porque na rotina ideal, você consegue fazer tudo o que você gostaria. Maravilha. Na rotina possível, você faz o essencial. Agora, na sobrevivência, você simplesmente segue o básico, né? Você só come, dorme, toma banho e olhe lá. Que também é bem importante, porque tem muita gente que já tem dificuldade nessa rotina de sobrevivência e a gente precisa, sim, sentar pra reorganizar. Isso também já é autocuidado, mas a gente não pode se apoiar e ficar só nela também. Então eu quero deixar uma pergunta pra você. Se você pudesse escolher apenas um hábito pra você cuidar mais essa semana, qual seria? Coloca aqui nos comentários, já me segue aqui pra você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Vamos lá, você não pensa em 10, você não precisa pensar em 10 hábitos, vamos pensar em um só, qual que vai ser o da sua semana aí que você vai colocar. Uma coisa pequena, uma coisa que dá pra você começar hoje. Porque a rotina saudável, ela não é construída em apenas um dia, ela é construída às vezes em semanas, meses ou até anos, com pequenas escolhas que você faz todos os dias. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, novamente, deixa aqui seu like, vai me ajudar bastante. Deixa aqui um comentário com uma sugestão, com uma reflexão. Eu sei que esse assunto é muito particular e ele tem, sim, várias versões, né? Tanto das pessoas que são mais rígidas pra você poder atingir suas metas, o que eu entendo que pra muitas pessoas isso faz sentido. Só que pra outras também a gente precisa ter esse movimento de mais carinho com nós mesmos pra que a gente tenha essa, eu digo, energia vital para poder seguir o que a gente quer e estar alinhado com o nosso propósito. Para que a gente chegue aos nossos objetivos sem precisar sofrer tanto, sabe? Compartilha esse vídeo com alguém que também possa estar precisando das dicas. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!